E aí, rapaziada, sejam bem-vindos então a mais um vídeo. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a importância do diálogo interno. Pois é, importância do diálogo interno. Eu já tava falando disso no vídeo anterior, se vocês não estão enganados. A gente tava falando sobre hábito, né? E eu já tava falando, já tô batendo há muito tempo nessa tecla, principalmente lá no meu Instagram, né? Nos stories, eu publiquei algumas coisas lá sobre a questão do diálogo interno e como essa coisa é muito importante. Mas eu falei, cara, eu tô um tempo sem gravar no vídeo no YouTube, eu tava ocupado fazendo outras coisas e tal, e agora eu posso voltar, então eu posso trazer todo o conteúdo de lá pra cá e vai ficar bem legal. E eu justamente tava pensando em, cara, questão do diálogo interno, né? Diálogo interno é muito importante. E o nosso tema do vídeo hoje é justamente isso. Hoje a gente vai destruir. A gente, na verdade, não vai destruir, mas a gente vai começar a destronar fobia, toque, pensamentos irracionais e pensamentos deprimidos com o quê? Com o diálogo interno. Pois é, a gente vai falar uma coisa muito importante que muita gente não tem ideia. O diálogo interno, ele é uma terapia. É sério mesmo. O diálogo interno e a comunicação exata e literal daquilo que você sente ou diz é muito necessária e é basicamente 90% da terapia, e eu não tô brincando, tá? Se faz necessário a gente lembrar do último vídeo. Toda vez que você se chama de inútil, de procrastinador, de imprestável, você não está relatando bem e direito a situação. Você pode até, entre aspas, ser um inútil, um burro e um imprestável, como você está dizendo. Mas isso não vai relatar a situação que te faz pensar isso. Você não está me dizendo o que é que está acontecendo para você pensar isso. E nenhum modo para a gente pensar na resolução desse problema. Tá? Então é o seguinte, isso daqui é um grande problema. Porque o que você está provocando, na verdade, é simplesmente o quê? Uma situação de mal-estar que pode começar a perdurar permanentemente, e isso sim, tá? E isso sim pode te levar a pensamentos horríveis, a lugares horríveis e a pensamentos cada vez piores e piores e piores. Por quê? Porque você está tendo um diálogo interno destrutivo, interior, de eu sou um inútil, um burro. Vamos pensar o porquê que eu tô pensando nisso? Será que é justo eu pensar isso? Por quê? Como? Em qual situação? Não, você não pensa isso. Você só simplesmente começa a ruminar cada vez mais. E isso te leva a numa espiral de destruição. Tá certo? E eu trouxe um exemplo aqui, é o caso da namorada. Né? O caso da namorada, ela não recebeu nenhuma mensagem do namorado pela tarde. Ela chamou ele, ele não respondeu. E olha só, o primeiro ponto aqui é o horário de trabalho dele, né? Chamou pela tarde, mas é o horário de trabalho dele. E aí, sabe o que acontece? Ela começa a perceber que, cara, ele já não me respondeu. Vixe. E ela já começa a lembrar que na infância, que na adolescência dela, presta atenção, ela era meio gordinha, meio feinha. E aí aconteceu uma coisa meio chata, porque na hora do almoço, algumas pessoas olharam pra ela e ela começou a lembrar disso. E a primeira coisa que acontece depois do almoço é ela chamar o namorado. Foi mais ou menos ali por umas 2 horas, 1h30 da tarde. Ela chama o namorado e ela começou a perceber: puta que pariu, meu namorado tá começando a demorar pra me responder. Fudeu. Esse cara tá com outra. Esse cara tá com outra. Esse cara tá com outra. Só que é o seguinte, ela não para ali. Ela começa a fantasiar o pensamento, ela começa a fantasiar a situação. E isso vai começar a fazer o quê? Vai liberar a ansiedade, que via de regra, começa a ter só uma função aqui, a piorar teu pensamento. Toda vez que você tem ansiedade, você automaticamente está numa situação de piorar o pensamento que tem. Isso vai gerar cada vez mais situações de mal-estar. Hormônios de mal-estar vão começar a ser liberados. É por isso que ela sai do fudeu, esse cara tá com outra, e do fudeu, eu sou feia e sou gorda, para o meu namorado está me traindo porque ele me acha gorda. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que tá assistindo esse vídeo. Você acha que ela ouviu isso? Você acha que ela perguntou isso pro namorado dela? Ou que o namorado falou isso pra ela? Não. Nunca aconteceu. O namorado dela nunca ousou chamar ela de gorda ou de feia. Nunca houve esse papo no relacionamento deles. Ela, sozinha, de maneira solitária, somente ela, com o diálogo interno dela, criou isso. E pronto, fudeu. Ela pode simplesmente terminar com o namorado dela. Ela pode simplesmente
fazer a puta que pariu que seja. Ela pode criar uma briga ou simplesmente começar a ruminar esses sentimentos de mal-estar e começar a ter o quê? Pensamentos deprimidos e destrutivos cada vez mais. Por quê? Por causa de um diálogo interno mal resolvido. Descrever errado o problema faz ele parecer pior do que é e impossível de ser ajustado. Então toda vez que você fala que você é imprestável, que você é burro, que você é feia, que você é gorda e tudo mais, você na verdade não está pensando em soluções e em comportamentos que servem para resolver o problema. Na verdade, tudo que você está fazendo é liberar a ansiedade e, como a gente já comentou, a ansiedade ela piora cada vez mais o seu pensamento e isso transforma o teu pensamento numa espiral de ruminação amargurada, preocupativa e depressiva. Pensamentos, via de regra, são só pensamentos. É o nosso juízo que causa uma impressão sobre eles. Então é o seguinte, o pensamento veio, como é que eu me sinto? Ansiedade, ansiedade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, 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 não. E é justamente aí que a coisa começa a dar ruim, porque isso vai gerar neuroplasticidade. E aí ele começa a voltar cada vez mais ele começa a ficar grudento, chato e insuportável. É aí que vem o toque, por exemplo. Então, quanto mais vezes esse pensamento é feito, mais vezes o modo operandi de se autoacusar é feito automaticamente. Ao invés de você fazer uma terapia consigo mesmo, de se questionar, e sim, isso é possível, tá? Muitos insights terapêuticos você pode fazer simplesmente pensando de maneira solitária na sua casa. Você não depende muito de mim. É claro que você muito provavelmente não sabe como fazer, pode ser que seja o caso, e aí você vai querer me pagar. Ótimo, maravilha, bom também, né? E você pode justamente procurar esse insight terapêutico automaticamente na sua casa, tranquilamente. Só que é o seguinte, quanto mais você se acusa, mais você deixa o pensamento forte. Porque ao invés de você questionar e quebrar esse ciclo, na verdade você só está impressionando e ruminando ele. Meu Deus, eu sou inútil de merda, eu sou inútil de merda, eu sou inútil de merda. Não, peraí, calma. Eu tô me sentindo inútil. Beleza, ok. Por quê? Porque eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Beleza, mas eu sei fazer tal outra coisa? Sei. Então como é que eu sou inútil? Ah, é verdade. Então eu não sou inútil. Eu só não estou conseguindo realizar tal coisa. Ah, tá. Veja, eu não estou mudando nada. Você continua não conseguindo fazer tal coisa que você se propôs a fazer. Mas mudou o questionamento, mudou a palavra que você usou. Você agora não se rumina mais se chamando de inútil. Mas agora você tem a ideia de que você não sabe fazer tal coisa. Beleza, e aí todo o questionamento vai mudar. O que eu preciso saber para fazer? Como é que eu vou buscar para fazer? Isso é o que eu tô querendo propor para você, tá certo? E é justamente por isso, né? Como é que a gente conserta essa porra, né? Eu produzi esse vídeo em 3 etapas, né? Então, o primeiro é o diálogo interno e a terapia. E o segundo é como é que a gente conserta essa bagaça e como é que a gente começa a viver daqui para frente. E o terceiro ponto é um exemplo prático, tá? É um exemplo prático, é tipo uma terapia, tá? Mas é o seguinte, como é que a gente conserta isso daqui? Como é que a gente começa a viver daqui para frente? Muita gente não tem ideia, mas é por isso que muito do toque e de, sei lá, uma porrada de outros problemas, como por exemplo, sou burro e não consigo estudar, tenho medo de andar de carro e etc. Como é que a gente conserta isso? Ativação prática. É sério, ativação prática. Muitos questionamentos internos e muitos medos, muitas fobias e muito do toque são simplesmente destronados e quebrados quando a gente se coloca à prova aquilo que a gente tem medo. A gente tem que colocar à prova e se expor. Toda vez que a gente se expõe, são criados novos argumentos, tá? Presta bem atenção. São criados novos argumentos quando a gente se expõe ao objeto de medo. Porque é justamente a ação prática que destrói o argumento interno e o pensamento automático de eu sou um inútil, eu sou incapaz, eu sou burro, eu não sei andar de carro. É daí que, após andar de carro, após se expor ao objeto de medo, você começa a ter um bug cerebral e vem pensamento de ué, caramba, cara, eu sei andar de carro. Vixe, velho, eu sei pisar na embreagem. Eu sei fazer a marcha. Eu sei estudar, eu sei aprender coisas. Ué, caramba, cara. Por quê? Porque você foi lá e andou de carro. O que aconteceu foi o seguinte, você se propôs a andar de carro, você se propõe a andar de carro, e aí você começa a perceber que, caramba, eu sou capaz de fazer isso. Peraí,
Mas o meu cérebro, os meus pensamentos de perigos previstos era o seguinte: eu era incapaz, eu ia destruir. Eu ia bater o carro, eu ia trocar o pedal, eu ia trocar o acelerador, eu ia trocar isso, eu ia trocar aquilo. O que está acontecendo comigo? Pera, eu sou capaz? Pera aí, eu sei andar de carro? É isso? Exatamente. Isso vai impressionar a parte do nosso cérebro que guarda medos previstos. Quais são os medos previstos? São aquelas coisas que muitas vezes são fobias sem sentido, que a gente mesmo criou na sua cabeça, ou a gente fantasia elas, que a ansiedade faz isso via de regra, né? Ela vai fantasiar o medo. Então, eu tenho uma dificuldade em andar com o carro. Essa é a realidade. Eu tenho uma dificuldade em andar com o carro. Por quê? Porque eu acabei de tirar a carteira. Ah, uma coisa normal. É, uma coisa normal. O que é que você pensa? Eu não sei andar de carro. Fudeu. Meu Deus, sou inútil, meu Deus. É assim que você pensa. É assim que você pensa. Se expor contra o medo, tá? Se expor contra o medo que você tem, obriga o seu cérebro a refazer conexões neurais. E aí o teu cérebro começa a bugar. Porque é o seguinte, ele vai entrar num curto-circuito. Porque ele começa a perceber, peraí, cara, você fez algo nocivo? Você fez algo que eu não gosto. Você andou de carro, eu odeio andar de carro. A gente não tem medo de andar de carro? O carro não quebra? Cara, peraí, calma. Não, pera, você andou de carro, meu Deus. Pera, mas peraí, você andou de carro, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ué, mas peraí, você não estava me falando que quando você andava de carro, o carro podia explodir ou a gente podia morrer, a gente ia a marcha, a gente não ia pisar na embreagem? Mas deu certo. Ué, você tá querendo me dizer então que não aconteceu nada? Exatamente isso. Então, bicho, peraí, velho. Deixa eu refazer a nossa opinião aqui. Porque antes a minha opinião era de que a gente era imprestável e não ia dar certo. Mas você fez, né? Sim, eu fiz. Ah, peraí, então deixa eu refazer toda a minha opinião aqui. Porque na verdade eu tava errado o tempo inteiro. Eu sou capaz sim. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso que eu tô querendo propor aqui pra você. Tá? Se esse fluxo de atividade for feito de maneira constante e eficaz e de maneira correta, né? Tanto a exposição quanto a frequência, você vai perder de cara esse medo desse temido objeto. E sabe o que vai acontecer? Vai se tornar prazeroso fazê-lo. Você vai começar a gostar de andar de carro, você vai começar a gostar de estudar, você vai começar a gostar de trabalhar, de fazer tal coisa. E sabe o que mais também vai acontecer? O quê? Você vai começar a se sentir confiante para fazer outra coisa que você desejar. Pois é. Peraí, então quer dizer que eu provar para mim mesmo que o meu medo, na verdade, está sendo irracional e que eu sou capaz, me faz destronar a minha fobia, o meu medo irracional, o meu toque que seja. E aí, obviamente, se for um toque, procure um psicólogo, um psicoterapeuta, né? Um terapeuta e etc, que seja, tá? Mas toda vez que você se coloca à prova, o teu cérebro, ele começa a entrar em curto-circuito e aí ele precisa, peraí, eu preciso voltar, eu preciso reformar a minha opinião, porque a gente é capaz. E aí ele começa a voltar mais forte, e aí ele começa a se sentir confiante, não só para fazer a coisa que ele tem medo, mas também para fazer outras coisas. Porque, caramba, eu sou capaz, então eu também sou capaz de fazer aquilo. Então vamos lá, então bora, vamos lá. É assim que ele vai se sentir. Ele é tipo uma criancinha, né? Parece muito, né? Mas é exatamente isso. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque você soube exatamente dialogar internamente da maneira correta. Você soube fazer esse diálogo interno da maneira correta. E esse pensamento vai substituir o outro pensamento e essa nova rede de neurônios vai disputar contra a antiga. O que vai acontecer é muito claro. Dentro do seu cérebro vai ter uma rede de neurônios que vai falar o seguinte: sou incapaz. A outra rede de neurônios vai falar o seguinte: eu sou capaz e porque eu percebi na prática. Quem você acha que vai vencer? É óbvio, né? Quem aqui, por exemplo, nunca teve um medo bobo de alguma coisa e simplesmente quando fez percebeu que era capaz e começou a rir após a prática ou ainda durante a exposição? Eu tenho várias, principalmente com matemática. Na escola, muitas vezes eu tinha algum tipo de crise, sei lá, de raiva, alguma coisa a ver com choro, porque eu não conseguia completar alguma conta de matemática.
E aí algum professor, algum amigo, alguma pessoa vinha a ter comigo e falava, ó, cara, você não chegou nesse resultado? Sim, beleza, como? Ah, porque eu fiz tal e tal coisa. Beleza, o que que você precisa fazer agora é entender tal e tal. Entendeu? Um pouquinho. Entendeu X? Aí a pessoa explica X. Entendi X. Me explica agora o Z. Ah, o Z vem por causa disso. Beleza, então. Você agora não se sente capaz? Beleza, então faz na minha frente. E eu faço, e eu faço, e o resultado dá exatamente correto. Nessa hora, eu paro de ter essa crise de raiva, dessa crise de sou incapaz, dessa crise de choro, ou seja lá o que for, eu começo a dar risada de mim mesmo. Porque, caralho, peraí, eu fiz isso? É, você fez isso daí, sozinho. Bom, sozinho não, né? Mas você fez isso. Por quê? Porque você entendeu e agora você é capaz. Faz outra coisa pra. Faz mais um exercício pra ver se você não é capaz. E eu ia fazendo, e eu ia fazendo, e eu ia começar a perder esse medo. E toda vez que eu me sentia incapaz, eu começava a refutar, mas eu fiz a conta e deu certo. E o pensamento ruim sumia, nunca mais voltava. Era exatamente isso que acontecia comigo, tá? Aconteceu várias vezes comigo, vai continuar acontecendo, e é assim, a gente começa a achar ridículo o maldito do medo. A gente começa a achar graça, a gente começa a dar risada dele, tá? Então é o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui do diálogo interno. A resolução prática, então, a gente já entendeu, né? Qual que é a ideia, então, daqui pra frente? Saber usar esse diálogo interno. E a gente tem que fazer essa coisa funcionar na prática. Experimente no vídeo anterior. Eu não falei no vídeo anterior sobre o objetivo da leitura. Seria necessário o quê? O diálogo interno positivo que vai gerar a pulsão elétrica para fazer o comportamento desejado que é da leitura? Sim. Pois é, na vida prática, muitas coisas, muitos pensamentos automáticos, tá? Inclusive, pensamentos ruins e desgraçados sobre nós mesmos são feitos automaticamente, tá? O dinheiro, eu vou ficar desempregado, o meu trabalho, meus amigos me odeiam, eu sou inútil, pá, 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 pá. Experimente refutar. Relaxa um pouco e experimente refutar eles. Eu vou te dar um exemplo. Você trabalha num lugar X e tem certas funções lá e tarefas. E aí toda vez você tem que apresentar uma reunião para mim. Só que é o seguinte, você depende de certas pessoas e de informações de terceiros para realizar um pouquinho do teu trabalho também. Você já tem as suas tarefas, as suas funções bem definidas. Só que o restante você não é responsável. E toda vez que as informações chegam picotadas, você se sente um inútil ou imprestável por estar fazendo um péssimo trabalho. É mais ou menos isso que acontece. Você trabalha num lugar, você tem a sua função e você faz bem a sua função. Só que é o seguinte, você também depende de certas informações de terceiros, que são informações que dependem de terceiros e não de você. Só que toda vez que essas informações chegam picotadas, você se sente inútil e imprestável. O seu diálogo interno é o quê? É uma sensação de mal-estar. Por quê? Porque você é burro, porque você é imprestável e que você não tem talento e capacidade alguma. Cara, será que nunca chegou na tua cabeça uma ideia de retrucar isso? Será que nunca passou pela tua cabeça a ideia de retrucar isso? Veja, na prática a coisa funciona mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu entendi. Por que você se sente inútil? Ah, porque eu desempenho mal o meu trabalho. Tá bom, qual que é o seu trabalho e qual que é a sua função? Ah, então eu faço tal e eu tomo conta de X, Y e Z e depende das informações de A, B e C. Como que está sendo desempenhado X, Y e Z, que são as suas responsabilidades e depende inteiramente de você, certo? Certíssimo. Muito bem, eu desempenho elas muito bem, eu entrego no prazo, eu faço o que eu preciso ser feito. O problema mesmo está com A, B e C. Tá, entendi. Você depende de A, B e C por causa de terceiros, né? Isso mesmo. Seja pela mão de obra, pela confiança na informação ou de outra coisa, é isso? Sim, exatamente isso. Eu dependo disso por causa de informações de terceiros. O seu sentimento de inferioridade, de inutilidade vem disso? Exatamente. A informação vem ruim ou quase sempre é terceirizada e não dá para tomar um rumo no meu trabalho. Tá, peraí, deixa eu ver se entendi. A tua função é qual? É X, Y e Z. Entendi. Qual é a culpa sua nisso se você tem a função X, Y e Z e não a função A, B e C? Bem, na verdade, nenhuma, porque eu dependo dos outros. Entendi então.
justifica o fato, pra mim, de você ser um inútil, já que você mesmo me disse que as suas funções você faz com a sua primazia. Bom, é verdade, né? As coisas que eu tenho que fazer eu faço bem. O que eu acho que eu não faço bem, na verdade, nem depende de mim. Caramba, então deixa eu ver se eu entendi. As coisas que você tem que fazer, você faz bem. Mas as coisas que não dependem de você, a situação dá ruim. Só que elas não dependem de você. É verdade, né? Caramba, cara. Nunca chegou na tua cabeça refutar essa ideia e entender que isso não é uma coisa responsável, que você é responsável? Caramba, não. Verdade, nunca imaginei isso. Pois é, exatamente. Isso acontece toda hora com a gente. A gente pensa isso de maneira automática. É exatamente isso que a gente tem que começar a refutar, tá certo? Então é o seguinte, daqui pra frente comece a ter mais essa ideia do diálogo interno, tá? E veja mágicas acontecendo na sua vida. Qualquer coisa eu fico à disposição. Me sigam no Instagram, eu vou lançar um manual prático muito em breve, muito em breve. Eu tô só esperando algumas coisas, tá? E é isso aí, galera. Vamos lá. Até mais, até a próxima. Que Deus e a Virgem Maria continuem abençoando nossos estudos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.